eu comecei a gravação, tá? Tá todo mundo sendo gravado agora. Não tem problema vocês não aparecerem, não tem erro não, tá? Seguinte, então, o que a gente vai falar aqui, por que eu chamei vocês aqui agora, né? Então, toda vez que a gente tiver nesse cursinho, eu vou tentar trazer algum assunto que a gente imagina sempre que possa virar questão de vestibular. Então, qual que é o objetivo? É trabalhar algum assunto que possa virar questões, mas mais que isso, gente, pode de repente virar uma questão de uma redação, ou de repente, mesmo que não seja diretamente a redação, que seja algum assunto que você possa abordar de uma forma, talvez até com mais conteúdo que os outros, né? Ou com bastante conteúdo, essa é a ideia, para sair do senso comum, enfim. E sempre que eu trouxer informações aqui, eu estou trazendo informações que saíram em jornais, em revistas, enfim, tá? Então a gente tá trabalhando, vou até indicar uma revista que eu descobri há muitos anos atrás e descobri no rodapé das questões do vestibular. Eu não fazia ideia que a revista existia, eu conheci ela em 2009, eu acho, ou 2010, eu não lembro tão bem. E quando eu cheguei, eu lia lá, nossa, toda hora caiu uma questão dessa revista. Procurei na banca de jornal e achei, e a partir dali comecei a ler a revista também, tá? Então, qual que é o nosso assunto hoje, né? Nosso assunto hoje, gente, eu vou compartilhar a tela aqui e eu quero ver se vocês estão vendo. Agora eu preciso que vocês falem comigo. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando aqui? Sim, Rodrigo. Opa, maravilha. Eu não sei quem falou, mas ajuda bastante. O que a gente tem aqui? Ó? Então, desses assuntos que eu separei para vocês, o que a gente tem aqui, pessoal? Eu coloquei o novo consumo e consumismo, desenvolvimento sustentável e economia verde. Eu tenho quase certeza absoluta que todo mundo sabe a diferença de consumo e consumismo. A gente já falou muito desde quando você é criancinha, nós sempre tem aquela feira de ciências em alguma escola que você estudou, ou aqui mesmo, enfim, fala de alguma coisa sobre o desenvolvimento sustentável. E talvez uma palavrinha que seja um pouquinho diferente aí para vocês, ou que a gente meio que olha e tem alguma ideia, é economia verde, tecnologia verde, o que é isso, né? Então, a primeira parte que eu vou falar aqui agora é para explicar os termos para vocês, né? Então, o que seria, né? Quando a gente, por que eu estou falando disso agora com vocês? Porque assim, ó, eu acredito que vocês devem ter acompanhado e a gente está falando muito disso, né? E o que no coronavírus já não é novidade para ninguém, absolutamente ninguém, mas qual que é a grande questão? O que disso poderia ser importante para a gente, né? Então, eu não sei se vocês já viram, eles têm falado muito de o que vai ser da nossa sociedade a partir do momento em que a gente que isso acabar, né? Quando isso acabar, o que vai ser? Como é que vão ser? Como é que vai ser a nossa relação com as pessoas? E, enfim, né? E aí onde baseou muito, né? Então, uma das coisas que eu vi e que eu andei lendo que me chamou alguma atenção, que eu acho importante vocês terem esse contato também, é que eles falam que o coronavírus é um acelerador de futuro. Em que sentido é isso, né? Se falava muito lá atrás da época que eu fazia faculdade, ou seja, ontem quase, né? E aí você vai falar assim, que a gente tinha, num futuro, uma educação à distância. E parecia um futuro distante, de repente, de uma hora para outra, todo mundo que está tendo aula hoje aqui no Brasil está tendo aula como vocês estão tendo essa agora, online, né? Então, é isso, assim. Então, ele acelerou isso. Trabalho em casa, né? Se falava muito de trabalho em casa, muita gente começou a trabalhar em casa. Então, esse acelerador de futuro que eles estão falando, eles dizem assim para a gente, ó, como é que vai ser o consumo daqui para frente? Como é que a gente vai ver? E quais coisas que talvez já mudaram? Se começou muito a falar assim da gente pensar mais num coletivo, sabe? Então a gente vê assim, ó, antes a gente só fala no eu e agora se fala muito da sociedade. A gente começou, a pandemia trouxe para a gente uma sensação de grupo. Não adianta só eu ficar em casa se as pessoas não ficarem e assim vai. E aí, qual que é a grande diferença aqui? Gente, uma palavrinha que você não pode, se você confunde, não pode confundir em termos quando você escreve, é consumo e consumismo. E o que a gente tem aqui? Né? Quando a gente fala de consumo, pessoal, quando a gente trabalha consumo, tem relação direta com o que é necessário. Então, grave isso, anote isso aí. Né? Consumo é aquilo que é necessário. E o que seria o consumismo? É aquilo que é além do necessário. Então, quando você pega... Eu coloquei duas imagenzinhas aqui. Alguém me chamou? Meu... Pode falar. Passou uma moto, eu vi, mas...
Quem está chamando? Acho que desistiu. Gente, então o que a gente tem aqui? O que seria o consumo? Né? Eu coloquei para vocês aqui uma foto com tomates. Gente, e aí eu queria que vocês pensassem comigo. O que seria o tomate? Né? Então, ninguém acumula tomate, percebe? A gente compra aquilo que é necessário para a semana, talvez. Ninguém vai falar assim, eu vou comprar tomate para o ano. Não existe isso, não é? Então, às vezes, aquilo que é perecível, né, a gente compra basicamente aquilo que a gente vai precisar mesmo, porque se eu comprar em excesso, eu vou jogar fora. Então, lembrem-se, né? Consumo é necessidade. Agora, entendendo esse termo, né, consumo, fica claro, fica mais fácil entender o que seria o consumismo. Consumismo é aquilo que eu consumo que é além da minha necessidade. Então, quando eu extrapolo, quando eu compro aquilo que eu não preciso, né, sabe aquela história, né? Fui ao shopping e comprei 42 pares de sapatos. E eu só tenho 2 pés, como vocês também. Né? E aí o que você percebe? Assim, eu comprei além da minha necessidade. Então, isso aí seria o consumismo. Tá? Agora, o que a gente vem, e talvez daqui para frente que eu vou trazer alguma coisa que é de mais novidade. Né? O que seria, né, o desenvolvimento sustentável? E aí onde entra isso para vocês? Então, quando a gente fala de consumo e consumismo, a gente pensa no modelo econômico que a gente vive. Esse modelo, a forma que nós vivemos hoje, ele se sustenta. Então, seria por aí o nosso pensamento. Né? Então, qual que é a nossa relação aqui? A gente tem 3 esferas aqui em jogo. E os interesses, muitas vezes, são conflituosos. Então, onde entra isso? Né? Eu queria que vocês entendessem. Ó, existe uma relação que é a ecologia. Né? Então, assim, o planeta, com seus recursos naturais, ele tem capacidade de sustentar esse modelo que a gente vive hoje por quanto tempo? Né? Ele tem essa capacidade por mais quanto tempo? Eu vou dar um exemplo básico. Assim. A gente é uma sociedade que depende muito do petróleo. E a gente sabe que é um recurso, né, que não é renovável. Ou seja, ele vai se esgotar. Então, já tivemos muitas pesquisas. Então, já teve tempo que se falava assim, em 2000... Né, o petróleo vai acabar, mas aí muda a forma com que a gente consome, eles encontram novas fontes de petróleo, enfim. Então, hoje ninguém fala o petróleo vai acabar daqui a 10 anos, isso não acontece. Mas o que a gente tem certeza? A gente tem certeza que ele é um recurso que se esgota e um dia ele vai acabar. E aí qual que é a grande questão? O planeta, né, ele suporta isso até quando? Então, é mais ou menos essa parte da ecologia. Agora, em outra partida, pessoal, a gente tem a esfera da economia. Então, na esfera da economia, o que eu tenho? Eu tenho as necessidades, né? A gente precisa produzir. Quando aquela pessoa compra 42 pares de sapato, ela está movimentando a roda da economia. Né? E aí, o que é a questão? Se a pessoa consome, gera emprego, e a sociedade precisa de emprego, mas aí você entra nesse conflito de interesses. Né? É possível, né, a gente gerar essa roda da economia aqui e a gente também, ao mesmo tempo, ter satisfeitos os interesses da ecologia? Quais são as necessidades que a sociedade tem? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós temos aqui um projeto, né? E qual que seria esse projeto? Assim, né? A definição da ONU, ela fala muito assim, ó, que desenvolvimento sustentável, você tem que garantir as necessidades de consumo, né? Necessidade de consumo da geração atual, sem interferir as necessidades das gerações futuras. Então, como é que eu posso lidar com isso? Né? Então, quando você fala que o desenvolvimento sustentável, então eu tenho que garantir as minhas necessidades, que é da geração presente, mas eu não posso interferir e atrapalhar, né, as próximas gerações que vão nascer ainda a garantirem as suas necessidades. Então, a ONU trabalha com esse conceito de desenvolvimento sustentável. E eu queria que vocês vissem, ó, eu tenho uma questão da Unesp, ó, que ela é bem antiga. Eu vou até tirar um pouquinho, diminuir um pouquinho a minha tela aqui. E o que eu queria que vocês vissem, assim. Gente, eu sei que sumiu, eu vou mostrar para vocês já, tá? É uma questão de 2013, não sei se vocês perceberam, mas qual que é por que eu escolhi essa questão? A gente está em 2020 e fala, nossa, eu tenho que pegar uma questão de 2013. Qual que é a lógica? Gente, era da Unesco 2013. A Unesco 2013 ela é feita em 2012, certo? E aí o que acontece? E aí talvez isso seja até mais para o pessoal que está no primeiro hoje. O ano que tem o fim 2, então nós tivemos em 1992, nós tivemos em 2002, nós tivemos em 2012 conferências que falam sobre o meio ambiente. E aí nessas conferências sobre o meio ambiente, imagina, foi um assunto quente no ano.
E aí a Unesp 2013, né, a Unesp 2003, as faculdades que tem em 2013 estão cobrando os assuntos de 2012. 2022 é para ser um ano que se fale de encontros ambientais, enfim. Então, de 10 em 10 anos, as coisas tendem um pouco a se repetir mesmo. Então, qual que é a grande história aqui? Eu peguei essa questãozinha aqui da Unesp, e o que eu queria que vocês vissem aqui? Como é super simples desde que a gente tenha trabalhado o assunto. Se você trabalhou o assunto, vocês vão ver, parece que a gente está colando, quer ver? Vou deixar maior aqui, eu já chego nessa página de novo. E eu queria que vocês falassem para mim qual que é a resposta certa. Eu vou ler a pergunta, e aí eu vou fazer um comentário antes que vocês comecem a responder para mim. E eu queria que alguém falasse, assim, de repente, a resposta, porque eu tenho certeza que vocês vão ter certeza da resposta, né? E aí eu queria só aproveitar essa questão aqui para mostrar para vocês umas coisinhas, ó. Primeiro vem uma espécie de um textinho, né? As manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, como ficou conhecida, tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início na Rio 92. Então, é um parágrafo, é uma informação. E aí vem a pergunta embaixo, logo embaixo aqui. Deixa eu só pegar aqui o mouse para todo mundo ver onde eu estou. Então, ó, aqui, pessoal, veio um textinho de informação, ou seja, quem leu o jornal em 2012, leu sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, né? E o que nós tínhamos aqui? Ó? A pergunta que vem é: as diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere ao modelo de... Gente, percebe que não tem uma pergunta aqui? Né? Alguns alunos, já aconteceu comigo, eles falaram assim: ô Rodrigo, por que começa com letra minúscula aqui? E, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quando começa com letra minúscula aqui, necessariamente é porque não houve uma pergunta aqui, ó. A letra A, B, C, D ou E, ela é uma continuação da frase. Então, essa frase aqui, ó, as diretrizes propostas por essas conferências, enfim, termina aqui, né? Referente a um modelo D. Então, quando está referente a um modelo D, a continuação é ou a letra A, B, C, D ou E. E aí, leiam aí rapidinho e falem para mim qual que é a resposta certa. Eu quero ouvir, não estou vendo. Alguém já sabe dizer qual que é a resposta? A. Quem que falou? Hillary. Hillary, letra A, tá certinho. Pessoal, pensa comigo. A letra A fala o quê? Ele pergunta, né? O desenvolvimento sustentável, o qual se refere a um modelo de, letra A, consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. É exatamente assim que a ONU define o que é desenvolvimento sustentável. E aí, gente, ó, muito bem, Hillary, não era uma questão difícil, né? Quando começou tudo isso? E aí, imagina assim, você é uma pessoa que precisa falar desse assunto. Então, vocês vão ver que é uma aula que eu vou seguir um caminho, até para ela acabar no tempo esperado, mas tem um monte de braços que eu poderia abrir para vocês. Sabe? A gente podia falar de um monte de coisa. Por exemplo, a Revolução Industrial. Então, assim, quando que mudou? Né, para que a gente tenha um nosso modelo. Então, não vou dar aula de história, evidente, mas eu vou lembrar alguns assuntos, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui? Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Gente, vocês têm que lembrar que a Revolução Industrial foi uma mudança radical no jeito que as pessoas produziam. Como é que eu produzia antes? Vocês já devem ter visto que antigamente era uma forma artesanal. Então, aquela pessoa que estava produzindo, né, ela começava desde o início até o final do produto, ela era que produzia. Então, assim, era um processo lento, era manual mesmo. Então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução, você já sabe, é uma grande mudança. Né? Eles inseriram as máquinas nesse processo. Então, é claro que teve várias mudanças que nós tivemos. Né? Então, quer ver, eu vou dar um dado para vocês. Antes da Revolução Industrial, a gente não tinha motor também. Então, como é que a gente fazia transporte para longas distâncias? Né? A gente fazia em animais. Então, imagina, a gente não tem uma estrada, nós temos um caminho que as pessoas utilizavam para fazer comércio. Então, era um comércio mais limitado, era um comércio mais local. Então, qual é uma das transformações que a Revolução Industrial traz?
Uma das transformações que a Revolução Industrial traz são as ferrovias, por exemplo, né? Então, esse futuro moderno, esse futuro mais rápido. Agora, pensem comigo, a gente muda, né? Então, porque cada um tem o seu ritmo, né? Eu produzo de um ritmo e você de outro, né? Não sei quem que é mais rápido ou quem que é mais lento, mas eu tenho o meu ritmo e você também. Qual que é uma das grandes mudanças que a gente fala, né? Por que houve aqui, gente, ó, um aumento da produção? Houve um aumento da produção porque agora nós não vamos mais seguir o ritmo pessoal. A gente tem que seguir o ritmo das máquinas. E máquina não tem folga, né? Ela trabalha. Enquanto ela está sendo alimentada por alguma fonte de energia, ela trabalha. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas pensem. Se aumenta a produção, gente, se eu estou produzindo mais, automaticamente eu tenho que estimular as vendas, né? A gente precisa vender mais. E aí a máquina pode, a gente vai falar assim, ela trouxe uma queda, né, do preço dos produtos mais baratos vendem mais, e aí automaticamente, se eu tenho um aumento da produção, eu só vou continuar produzindo, pessoal, se eu estiver vendendo, não é isso? Então, o que a gente tem com isso? Se as pessoas estão produzindo mais, e aí vem lá, começa na Inglaterra, você já estudou isso em história, né? Concluiu tudo isso no 9º ano. Se você já está no médio, você já viu isso pelo menos uma vez. Então, o que a gente tem? Ó, concluiu que a gente tem a primeira Revolução Industrial, que foi lá na Inglaterra, e aí a gente vai passando e vai expandindo para outros países, né? Os países de industrialização pioneira, mais ou menos de 1850 para frente. Quando vários países estão se industrializando, e aí chega o século XX, né? 1900 e qualquer coisa para frente. Chega o século XX, países como Brasil, China, Argentina, México, enfim, os países asiáticos, eles também começam a se industrializar. O que começa a acontecer em escala global? Gente, maior e cada vez maior exploração dos recursos naturais. E nesse contexto aqui eu queria falar para vocês. O que é um ponto importante que geralmente é o professor de geografia que fala para vocês, né? Existe, pessoal, uma coisa associada com o quê? Quer ver? Ó, vou fazer vocês pensarem. Ó. Eu devo ter, imagino, a idade um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez, que os pais de vocês. Né? Então, o que a gente tem? Pensa no meu avô e na minha avó. Os meus avós, gente, nasceram mais ou menos aí nos anos 20. Então, pensa, 1920 nasceram meus avós e eles casaram aí perto de 1940, por aí. Né? O que eu queria que vocês pensassem? Ó, quando a minha avó e o meu avô decidiram se casar, sabe aquela lista que faz de casamento, né? O que eu preciso ter na minha casa para eu poder casar? O que não tinha? Né? Então, pensem comigo. Será que na lista, eu acho que você não vai conseguir me responder, evidente, mas pensem aí. Na lista da minha avó, lá, do que tinha que ter na casa dela, tinha televisão? Não tinha. Tinha geladeira? Também não. Tinha máquina de lavar, micro-ondas, computador? Quantas coisas tem nas casas de hoje que a gente não tinha lá na lista da minha avó? Então, o que eu queria que vocês refletissem disso aí? Ó. Primeira coisa, o cidadão, né, o consumo de energia por pessoa, ele tende a aumentar a cada geração. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo da minha geração agora para vocês, para a de vocês, né? Hoje a gente tem estou numa sala de aula aqui, eu estou no primeiro C, e aí aqui o que eu tenho? Ó, eu vejo que tem ventiladores que já são antigos, porque a gente nem usa mais, porque a gente usa um ar-condicionado que está aqui. Tem lousa digital, né, tem um projetor que já está aqui. Então, o que eu queria falar para vocês? Assim, na minha época de escola, um lugar top da gente estudar era bem no meio, embaixo do ventilador, assim, porque tinha um ventilador, quando ele funcionava, a gente agradecia, ele tinha um que ficava no meio da sala. Então, a gente brigava para ficar ali perto do vento, porque, imagina, quem estudava à tarde, então, fica muito quente a sala de aula, com 30, 40 alunos ali. Né? Hoje a gente tem ar-condicionado. Nunca imaginei que eu fosse estudar numa escola com ar-condicionado. Quando eu fiz faculdade, minha faculdade também não tinha ar-condicionado. Não sei se tem hoje. Eu imagino que não, mas enfim. O que a gente tem aqui que lembrar? Se consome mais energia. Né? Vocês estão assistindo a aula no computador, não sei se tem quais recursos tem na sua casa aí. Mas aí o que eu queria que vocês vissem assim? Existe uma coisa que a gente aumenta o nosso consumo energético por pessoa. E tem também, pessoal, um crescimento populacional. Então, só para vocês terem ideia, assim, né, foi só no século XIX que o mundo atingiu o primeiro bilhão de pessoas. E aí ele levou 125 anos para ter o segundo bilhão. Não é? Hoje em dia, pessoal, a gente coloca 1 bilhão de pessoas em aproximadamente 10, 12 anos no planeta. Então, o crescimento é muito grande. E, além de tudo, além de ter um crescimento em pessoas,
a gente tem também o aumento do consumo de energia por pessoa comparado às gerações anteriores, né? Eu imagino que vocês todos, eu vou até sair daqui um pouquinho, e eu queria que vocês vissem comigo assim, ó. Vocês já ouviram falar de alguma expressão assim, ó, nossa, mas aqui no Brasil é muito ruim isso. Lá na França é assado, né? Lá é muito melhor. Aqui no Brasil, país de terceiro mundo, estou falando o que a gente ouve por aí. País de terceiro mundo é muito ruim isso, não tem aquilo, enfim. Lá na Europa, lá, sabe, vocês já ouviram esse papo, sim ou não? Pode escrever agora para eu não me sentir muito sozinho aqui, né? O que a gente vê? Todo mundo já ouviu algo assim, eu imagino, né? Agora, o que eu queria mostrar para vocês que é diferente? Sabe quando a gente vê, quer ver? Não sei se vocês já pararam para pensar como é que é a nossa situação aqui no Brasil, né? Acho que existe um consenso da gente entender assim, ó, por mais que se exista dinheiro, tem dinheiro sobrando, né? Quando a gente fala de Brasil, gente, a gente tem que pensar que são 5.665 municípios. Aí quando você fala, é dinheiro de prefeitura, a saúde econômica das prefeituras, ela está lá em cima ou lá embaixo? Né? Será que as prefeituras falam assim, não, eu tenho dinheiro em caixa, se eu precisar eu tenho reserva? Ou eles vão falar, não, a gente está devendo. Né? Agora, ainda mais, falam muito assim, né? Em momento de pandemia, em tempos de pandemia, as coisas pioraram. Então, eu imagino assim, se a gente pode, eu não tenho esse dado pesquisado, mas por experiência a gente pode deduzir bem que grande parte das prefeituras tem a dívida. Né? Eu imagino que eu não estou errado. Agora, se a gente pensa assim, ó, se essas prefeituras estão em dívida, não tem dinheiro sobrando. E aí a gente tem que investir. O quanto o Brasil cresce. Né? Então, o quanto a gente cresce a cada ano. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui na minha área de trabalho. Eu espero que estejam todos vendo. Eu vou abrir aqui a internet e eu queria comentar com vocês. Vocês estão vendo? Se eu puder falar sim, eu agradeço. Vocês estão vendo que abriu o Google agora? Sim ou não? Sim. Sim. Isso me deixa tão contente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, população do Brasil. Gente, o que é legal? Olha que bonitinho esse gráfico aqui, ó. O que é legal a gente perceber aqui? E já abriu uma comparação, talvez seja bem bacana para fazer. Abriu, não sei se vocês estão enxergando aí, mas quando eu escrevi população do Brasil, apareceu 3 linhas aí. Uma linha laranja, que está na parte superior, que é a linha dos Estados Unidos, certo? Que é a terceira maior população do planeta. A gente tem a população do Brasil e a população da Itália. O que a gente tem aqui? Ó? Se você olhar na parte inferior aqui do gráfico, a gente tem 1960 e vai até 2010. Então, como que evoluiu essas populações? Então, eu queria que vocês olhassem a azul, a do Brasil. Tá? E aí vai aparecer o número aqui do lado. Em 1960, tá vendo aí, 1960, está marcando aqui nesse gráfico, e é mais ou menos a população que o Brasil tinha, 72 milhões de habitantes, ok? O que a gente tem aqui? 10 anos depois, 1970, está marcando 95 milhões de habitantes do Brasil. Vou passar 20 anos e vou lá em 1990. 149 milhões de pessoas no Brasil. Eu tenho aqui 95, eu passei 10 anos, 1980, 120, ou seja, 25 milhões de pessoas em 10 anos, aumentou a população absoluta do Brasil em 25 milhões de pessoas. Eu vou mais 10 anos, estou em 1990, 149 milhões de pessoas. Então, de 80 para... Gente, o Renan está aqui dando um tchau na janela, brincadeira? Então, em 1980, nós temos 120 milhões de pessoas e foi para 150 milhões, arredondando aí, perto de 25 milhões de pessoas em 10 anos. E a gente tem aqui, em 2010, vamos falar dos últimos 10 anos aqui no Brasil. 2010 está marcando nesse gráfico aqui 195 milhões de pessoas e ele para em 2018 com 209. As projeções de agora são que o Brasil vai ter um censo agora em 2020 e eles estão falando aí que nós vamos ter entre 210 milhões e 215 milhões, deve ser o nosso número estimado, tá? O que eu queria que vocês pensassem? Lembra que eu falei uma coisa? Eu disse a vocês assim, aumenta a quantidade de energia que a gente tem, que gasta por pessoa. E o Brasil, gente, ainda tem o aumento de pessoas muito grande.
Vamos acompanhar a linha de baixo aqui da Itália. Olha, a Itália não é considerada um país rico, industrializado, enfim. A gente tem, em 1960, 50 milhões de pessoas. E aí eu vou para 2010, que é o último censo oficial, ela tem 59 milhões de pessoas. Ou seja, uma das maiores economias do mundo, teve um crescimento populacional de 1960 até 2010, em 50 anos, pessoal, nem 10 milhões de pessoas. E a gente coloca isso no Brasil aqui, mais que o dobro disso em apenas 10 anos. E o que eu queria que vocês entendessem? Ó, quando a gente está falando de crescimento de infraestrutura no nosso país, a gente está pensando num ritmo muito grande de pessoas. A gente coloca, pessoal, 25 milhões aqui em 10 anos. E aí é mais escola, é mais hospital, é mais tudo que a gente precisa colocar. Entende que num país que a gente tem as nossas dificuldades, esse ritmo de crescimento, que vai ser até um motivo de alguma aula, uma outra hora, para vocês é muito grande o Brasil aqui. Então, só para vocês terem ideia, população da Argentina, eu imagino que ela está batendo aí hoje uns 45 milhões de pessoas. E, ó, população da Argentina. Então, o que eu queria que vocês vissem? Ó, praticamente 45 milhões de pessoas hoje, né? Quando você olha a população da Argentina, imagina, o Brasil cresceu em 10 anos ali, 25 milhões de pessoas. Nós vamos colocar nesses próximos 10 anos aí, aproximadamente 20 milhões de pessoas. Tecnicamente aí, pessoal, a gente pode falar que nós crescemos nos últimos 10 anos, metade da população da Argentina. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Beiro absurdo para a gente, não é? Agora, eu vou para um outro extremo que vocês vão ver aqui, a população da Índia. Dá uma olhada como é muito pior lá. Você sabe que a Índia deve ter aproximadamente 40% do território do Brasil. E olha em 1960. Em 1960, a Índia tinha 450 milhões de pessoas. Gente, em 2000, a Índia, nasceu o bilionésimo habitante da Índia. Então, o que você tem aqui? 1 bilhão de pessoas. Agora, pensem muito nesse dado que eu vou te passar agora. Então, vamos arredondar aqui. Em 2000, nós temos 1 bilhão de pessoas na Índia. 1 bilhão. E em 2010, 10 anos depois, tem 1 bilhão 234 bilhões. Você imagina, gente, a população do Brasil, que é a quinta maior do mundo, em 10 anos mudar para a Índia. Vocês estão me entendendo? As dificuldades que tem esse país com um crescimento populacional absurdamente grande. Então, o que você tem aqui? Eles compararam com a China. Se você perceber a China, a curva deles distancia da China aqui, mas ela tende a encontrar. Então, assim, já existem alguns rumores que a Índia superou a China. Então, é possível. E se não superou agora em 2020, deve superar em 2021, 2022. Então, está bem próximo isso de acontecer. A gente daqui a pouco está falando que a Índia é o país mais populoso do planeta, né? Agora, por que eu trouxe essa informação? Para que vocês entendam o quê? Que a gente tem, se eu pegar aqui, a gente falou da Itália, se eu pegar a França, né, população, eu paguei tudo, né? População da França. Ó, nós temos aí, são linhas, pessoal, muito mais, assim, muito mais suaves, né? Apareceu aqui a Alemanha, talvez possa vir alguma pergunta aqui, nos anos 90, né? Eu tenho um aumento aqui, mas teve a unificação da Alemanha também, né? E aí, as Alemanhas depois de 1989, a queda do Muro de Berlim, né? E aí juntou tudo, e aí tem esse aumento aí, mas perceba que a linha deles é bem mais suave que a nossa. E aí volta lá no meu slide. Vocês não devem estar vendo agora o slide, estão? Sim ou não? Sim. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal? Quando a gente fala aqui, tá vendo? Eu trouxe realidades diferentes, espero que vocês tenham entendido aí por que eu falei isso, mas qual que é a lógica aqui? A gente tem uma população crescente no mundo, a gente tem problemas aqui no Brasil, sim, mas não dá para comparar a nossa situação do Brasil com um país europeu, porque a realidade deles é diferente mesmo. E aí, o que eu queria que vocês entendessem? A produção de energia, ela muda muito, né? Então, assim, o Brasil precisa criar... Imagina, a gente tem alguns confortos, né? Um dos confortos que nós temos aqui na escola, e é muito provável que você tenha isso na sua casa também, é ar-condicionado. Então, existem pessoas que têm, por exemplo. Então, alguns dos que estão me ouvindo agora têm ar-condicionado em casa. E o que é importante, o que a gente tem aqui?
Eu ia passar um videozinho para vocês, mas como eu vou colocar essa aula no YouTube depois, eu imagino que ele vai me derrubar, enfim. Mas aí eu comprei um lápis agora, é por isso que eu cheguei exatamente às 2 horas, porque eu comprei, tá vendo esse lápis aqui? Tem um economista que chama Milton Friedman. E o que ele é? Né? Ele morreu em 2006, ele é da famosa Escola de Chicago, talvez aí quem gosta um pouquinho de economia já ouviu falar. Procurem no YouTube, tem um videozinho legal dele, que ele conta a história de um lápis. Ele está com um lápis praticamente igual a esse aqui que eu estou usando, que todo mundo já conhece, é aquele lápis que tem uma pontinha de borracha aqui. E eu vou tentar falar mais ou menos o que ele disse no vídeo aí, e aí o que ele traz, o que seria novidade aí. Então, tá vendo esse lapisinho aqui? O que ele fala pra gente assim? Ó? Então, ele está falando da roda da economia. E aí vai entrar bem no pontinho que eu quero falar com vocês, que é do desenvolvimento sustentável. E ele fala assim, um lápis simples como esse aqui, ó, que todo mundo já viu. E ele é dos Estados Unidos, e ele fala assim, ó, a madeira provavelmente foi extraída em algum país, de algum país asiático. Tá? E aí ele fala assim, ó, então tem algum país que extraiu a madeira, mas para ele extrair a madeira, para ele conseguir tirar a madeira do lugar que ela está na floresta, ele tem que ter uma serra, e a serra é feita de aço. E para fazer o aço, você tem que ter minério de ferro, ou seja, tem algumas pessoas em algum lugar, e ele fala da América do Sul, que devem estar extraindo a madeira, devem estar extraindo minério de aço, minério de ferro, para fazer o aço, e aí para levar para algum lugar, né, para fazer a serra, e aí para transportar, enfim. Aí ele fala assim, ó, essa borracha que está aqui na pontinha, ela deve vir das antigas colônias inglesas, lá da Ásia, que é da seringueira, né? E provou que nem é uma árvore nativa, que por conta dos ingleses, já deve ter estudado essa história, saiu daqui da América do Sul, do Brasil, e foi levada em contrabando aí, né, para essas colônias deles, enfim. E ele fala, isso tudo, gente, para que um lápis custe alguns centavos, no caso dele, de dólares, né? Um valor insignificante mesmo. E isso é uma roda da economia. Ele fala desse latãozinho que tem aqui na ponta, que ele diz no vídeo que não faz ideia de onde vem. Mas, ou seja, da cola, da tinta, do grafite que está aqui, de onde tudo isso vem. Né? E ele falou, com certeza tem milhares e milhares e milhares de pessoas envolvidas na produção de um simples lápis. E ele diz que isso é a roda da economia, que tem que funcionar, e aí ele é um dos defensores do livre mercado, enfim. Agora, o que a gente pensa aqui? Ó? Eu estou falando de um objeto super simples, que é um lápis, que todo mundo deve ter em casa e que envolve milhares e milhares de pessoas para produzir. Agora, imagine um objeto como o meu celular aqui, né? Ou esse computador que eu estou usando para aula, ou um avião, que são algo bem mais complexo, quantas pessoas envolvem tudo isso. E aí, o que eu queria que vocês entendessem aqui? A gente tem que entender que a produção de energia, pessoal, é fundamental para isso. E a produção de energia, a gente gera impacto. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, e aí eu já caminho para a parte final da aula, graças a Deus para alguns, né? E aí você vai falar assim, ó, o que nós temos aqui? Ó? A produção de energia gera impactos, então, às vezes direto e às vezes indireto. Quer ver, a gente está em Americana, alguns aqui nas cidades vizinhas, enfim. Eu tenho 2 represas aqui. Eu tenho a represa de Itaipu e eu tenho a represa de Balbino. Gente, a represa americana tem aproximadamente aí 135 quilômetros quadrados. Eu já consultei, tem alguns autores que falam 133,5, tem alguns autores que falam 134 e alguns falam 135. Enfim, 135 quilômetros quadrados é o espaço do nosso município aqui. E aí, o que você tem que ver? A represa de Itaipu, essa represa aqui, gente, ó, que a gente só vê uma parte dela, evidente, tem 1.350 quilômetros quadrados. É 10 vezes o tamanho de Americana. Se você olhar a foto aqui, gente, ó, vocês vão ver que é uma área de floresta, é uma área de verde, ou seja, não era uma área muito habitada, evidente. Aí o que você tem? Eles fizeram uma gigante de uma represa para produzir, na época, né, a maior usina hidrelétrica do mundo. Na época, né, porque hoje é de 3 Gargantas na China. O que tem aqui? Se você olhar o lago dela, é maior em produção de energia, enfim. Né? Nos anos 60 para frente, começou um monte de projetos no Brasil e dependia de energia também. Fizeram, pessoal, na região da Amazônia, a represa de Balbina, que tem mais de 2.800 quilômetros quadrados.
e eu não coloquei nenhuma imagem para vocês, mas se eu pegasse a de Sobradinho, né, no Rio São Francisco, tem mais de 4.000 quilômetros quadrados de área de represa. E aí o que eu queria que vocês entendessem? Por mais que a gente fale assim, ó, a nossa usina hidrelétrica não polui a atmosfera na geração de energia, ela tem muito impacto ambiental, né, durante o seu processo de construção. Né? A de Balbina, gente, eles produzem, tá vendo? Que tem árvores que alagou como é uma área muito plana, tem uma grande parte dela é bem rasinho mesmo. E aí o que você tem aqui? Você vê as árvores que morreram aí e que produzem metano até hoje. É um grande emissor de metano, que é um gás estufa, enfim. Eu vou convidar o Denis para falar de aquecimento global para vocês no aulão desses aí. Então, existe um grande impacto ambiental. Tá? Agora, o que é super importante? Você viu que eu mudei o título aí, era tudo vermelho até agora, virou um verde. Por que eu fiz isso? Porque eu quis, né? A aula é minha, põe a cor que eu quiser, né? Agora, o que eu falo aqui, gente? Ó, reparem, por favor, ó, e aí é onde eu queria que vocês... Aqui que talvez mude um pouquinho a chavinha de vocês aí. Quando a gente fala em economia verde, eu coloquei aqui um exemplo de carros elétricos, né? E de uma lâmpada, que é uma lâmpada econômica. Antigamente você tinha uma lâmpada incandescente, agora você tem essa aqui, que é uma lâmpada econômica. O que muda aqui? Como gerar energia, produzir energia causa impactos, a gente fala que uma economia verde, né, uma tecnologia verde, ou seja, que nos obriga a gastar menos energia, que faz com que a gente gaste menos energia, essa tecnologia verde colabora para reduzir os danos ambientais. Eu imagino que isso ficou claro para vocês, certo? Ou seja, se a partir do momento que eu passo a vender lâmpadas mais econômicas para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a gente está gastando um pouquinho menos em cada casa, e isso reflete, né, em menos impactos ambientais. Vou falar do caso do Brasil, a nossa grande massa de produção de energia é hidrelétrica. Então, se eu estou fazendo com que as pessoas consumam menos energia, a gente está evitando esses tipos de impacto ambiental aqui, seja na Amazônia, seja em qualquer lugar do nosso país, certo? Isso aqui, pessoal, foi visto sempre assim, ó, como algo pensando no desenvolvimento sustentável. Então, assim, ó, é porque tem gente pensando nisso e nisso aqui, né? Porque tem gente pensando... quer ver, eu tenho alguns exemplos aí de tecnologia verde, né? O que a gente fala assim? O que eu poderia falar? Né? Eu já li, né, de gente falando assim, olha, o Pacho agora, a gente tem empresa fazendo notebook de bambu, né? Não é mais o plástico porque é biodegradável, enfim. Eu já vi gente falando assim, ó, a gente tem um chuveiro que agora quando você toma banho marca a quantidade de litros que você está gastando de água para evitar o desperdício. Quando você acorda no meio de um banho, você fala, nossa, estou gastando muita energia, estou gastando muita água, e aí você faz um banho mais rápido e economiza a energia do chuveiro e a água também. Isso tudo a gente chama de economia verde, tecnologia verde, algo que é feito para que a gente economize os recursos naturais do planeta, evite com isso uma degradação. Estou sendo claro, gente? Agora, qual que é a grande questão disso? E aí a parte que talvez você nunca pensou, tá? Essa revista aqui, que eu estou destacando para vocês, é essa que eu descobri há vários anos atrás, lendo questões de vestibular, o rodapé, a fonte de onde estão vindo as questões. E descobrindo essa revista, comprei. Hoje ela custa, pessoal, R$18, é uma vez por mês. Um jornalzão grandão, assim. E eu gosto muito de ler a Le Monde, né? O que ela tem aqui, ó? Ela fala vem um título aqui que chama a atenção da gente, né? Ó, uma pedra no sapato da tecnologia verde. E ele chama isso de efeito rebote. O que seria o efeito rebote? Gente, é mais ou menos assim, ó. Me permitam ler, eu vou ler esse parágrafo que eu coloquei aqui, para que vocês entendam assim, é a frase do autor, tá? Ele diz assim, ó, quando um bem ou serviço se torna mais barato, as pessoas tendem a consumir uma quantidade maior e, além disso, gastam o excedente na aquisição de outros bens de consumo, como TV de plasma, viagens aéreas, telefones inteligentes, etc. Ou seja, a vantagem ecológica da tecnologia se reduz a quase nada. E aí tem que estar junto aí mesmo, eu colei da revista aí, no Cédric Gossard. Gente, reparem que essa revista é de 2010. Esse título é de 2010. E o que eu trouxe aqui, o que eu gostaria de vocês vissem assim? Leiam, eu coloco, deixo disponível para vocês. E o que ele traz para a gente aí, tá? Esse aqui é o último slide, ó. Para quem já está pensando que horas que isso acaba.
que a gente tem aqui, pessoal? Qual que é a lógica aqui? Quer ver? Na revista, quando você começa a ler, ele diz assim, ó, que em Lyon, na França, eles começaram a fazer a conta de luz. Como é que ela ia funcionar? A gente recebe uma conta impressa, ela vem num papel para a gente. E papel tem imagina, todo mês eu tenho milhões de pessoas na França e eu tenho que entregar uma conta impressa para todo mundo. Se a conta fosse online, poxa, eu ia economizar papel, eu ia economizar árvore, eu ia economizar energia para produzir o papel, que é gigante, né? E aí você vai falar assim, ó, então a gente estaria economizando. E eles substituíram, na revista eles falam assim, que tinha um projeto lá em 2010 para substituir esses leitores de energia, né, convencionais para a conta vir online e mais ainda. A conta, além de vir online, ela ia mostrar no medidor novo o quanto você está gastando diariamente. Ou seja, imagina, leu hoje, está lá, não estou devendo nenhum real. Mas aí quando amanhã eu já olhar e falo assim, nossa, já estou devendo 1,58. Aí passa amanhã e a sua conta vai sendo formada ao longo dos dias, para tentar fazer com que as pessoas consumam menos energia. E aí talvez você possa pensar assim, nossa, olha que bacana, né? A gente vai fazer com que as pessoas economizem e, portanto, a gente vai gastar menos energia. Mas acreditem, ó, embora a ideia possa ser maravilhosa, isso não acontece. E pelo contrário, às vezes, pessoal, quando você mede o volume total, ele acaba sendo até maior. E você fala, como assim, Rodrigo? Isso, gente, vem no que a gente chama de efeito rebote. O que seria o efeito rebote? Quer ver? Ó? Eu vou voltar na frase lá. Ele diz, ó, quando um bem ou serviço se torna mais barato, as pessoas tendem a consumir uma quantidade maior. Ou seja, ó, quer ver? Ó, o combustível ficou mais barato. Será que agora eu não vou andar mais de carro? Entenderam? Por isso, o combustível, a televisão de plasma, agora que ela é fininha, que antigamente era um cubão gigante, tinha um monte de recurso, agora ela é fininha e bem mais barata do que uma televisão há 10 anos atrás. Mas será que com isso não fez com que eu tenha mais do que uma televisão? Que eu tenha 2, 3, 4? Né? Olhe na sua casa e pense quantas tem. E aí eu posso dar, de repente, um exemplo da casa dos meus pais mesmo. E aí você vai falar assim, de repente tinha o meu pai assistindo a televisão na sala, o meu irmão assistindo no quarto dele e a minha mãe assistindo no quarto do meu pai e da minha mãe. Então, o que a gente via com isso? Assim, e, eventualmente, poderia ser o mesmo programa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? A gente acaba gastando por um outro lado. Isso é o que eles chamam de efeito rebote direto. O produto ficou mais barato, a consequência é que eu use mais esse serviço, esse recurso. O que seria o indireto? Vamos imaginar que o que eu ando de carro é isso, eu venho trabalhar, enfim, pego minhas crianças na escola e tudo mais. Não tem por que usar mais carro. Mas se o combustível ficou mais barato, eu vou economizar dinheiro, não vou? Se eu vou economizar dinheiro, onde eu vou gastar esse dinheiro? E, gente, toda vez que a gente gasta, eu comprei um lápis. Quando eu comprei esse lápis aqui, alguém produziu. Se alguém produziu, gastaram energia para produzir um lápis. Então, assim, agora que eu estou economizando mais dinheiro, porque os produtos estão ficando mais baratos, será que eu vou gastar esse meu dinheiro em outro lugar? E aí, assim, aí eu troco mais vezes de celular, eu vou comprar um outro carro, eu vou... Entenderam o efeito rebote de onde vem? Onde tem o rebote disso, né? Onde eu não estou gastando diretamente, mas quando eu estou gastando o meu dinheiro, as pessoas estão produzindo e estão gastando energia para mim. E aí acaba que a gente tem o que ele diz aqui, ó, na frase, que essa vantagem tecnológica, essa vantagem ecológica, se reduz a quase nada. Então, quando você pega os dados estatísticos, né, até na revista ele fala, né, os dados não publicados, estudos que a agência de energia francesa, que eu não lembro o nome agora, fez e não publicou, mas eles têm esses dados que, no fim das contas, não resolveu de nada. E o último passo, gente, é você falar assim, ó, é o da eficiência, né? E aí, quer ver, ele dá alguns exemplos, na França, sempre na França o exemplo dele, e ele fala desse complexo aqui, do William Stanley Jevons, e aí ficou o complexo de Jevons, sei lá, não sei ler isso. Mas pensa, é de 1865. O William, pessoal, ele estava preocupado na época dele da produção de carvão, ele era inglês, e ele falava assim, ó, a produção a industrial aqui da Inglaterra depende do carvão, que é uma matéria-prima que a gente tem, e essa matéria-prima que nós temos, ela é finita, ela vai acabar e a gente está usando muito. E o ganho econômico, o desenvolvimento econômico da Inglaterra depende do carvão. E eu percebo que as fornalhas desperdiçam muito carvão. E ele percebe que ao longo dos anos, à medida que a fornalha
ficava mais eficiente, ou seja, aproveitava mais o calor do carvão, no lugar de gastar menos carvão, se gastava mais carvão. E qual que era o motivo? Se eu uso menos carvão, o meu produto fica mais barato, o meu produto ficando mais barato, as pessoas compram mais e eu preciso de mais carvão para produzir mais. Ou seja, esse é o efeito rebote, né, um complexo aí de eficiência. Então, ele dá outros exemplos, eu paro nesse, gente. Ele comenta assim, ó, que na França é um país muito frio, vocês devem ter estudado isso em geografia, que é um país temperado, e se é um país temperado, tem as 4 estações do ano bem definidas. O inverno é rigoroso, ou seja, faz muito frio na França. E aí as casas são aquecidas, e a gente gasta energia para aquecer a casa, para que as pessoas não morram de frio. Então o que a gente tem? Eu ligo o meu aquecedor, e aí ele fala assim, com o passar dos anos, imagina, 1980 e hoje, a vedação da casa de hoje é muito melhor. Ou seja, eu consigo gastar menos energia para manter a casa aquecida. E aí o que ele fala? Se eu estou gastando menos energia, se eu posso gastar menos, a média deles era 19 graus Celsius em cada residência. E aí ele comenta assim, que se eu passei a vedar melhor as residências, agora eu posso gastar menos energia, né? Então, opa, vamos gastar menos agora. Só que não aconteceu isso. O que aconteceu? Quando eles melhoraram as vedações das casas da França, aumentou a temperatura média das casas de 19 para 21. E cada cada grau Celsius aumenta 10% na conta de luz da pessoa. Ou seja, aumentou 20% o gasto de energia em cada casa. Agora, qual que é a grande sacada disso, né? E aí ele entra, gente, e fala da eficiência. Agora, se você voltar lá no título que eu coloquei para vocês, que estava bem no primeiro aqui, né? Que é o desenvolvimento sustentável. E eu coloquei aqui, lembra que a gente falava que a gente tem que garantir as necessidades, né, da nossa geração sem comprometer as próximas? E aí, gente, eu não quero dizer que isso aqui não funciona, mas o desenvolvimento sustentável só vai funcionar se a sociedade for consciente. Entende o que eu estou comentando com vocês? Só vai ser... Não adianta nada eu falar, olha, eu estou reciclando, eu estou vendendo, eu estou produzindo, eu estou gastando menos energia na minha casa, mas sobrou dinheiro, o que você faz com esse dinheiro? Como é que você usa o seu dinheiro? E aí, a partir do momento que você consome em demasia, você está colaborando para que esse cenário aqui, ó, não mude. E aí você pega e fala assim, é importante para a gente pensar assim, né? O Brasil cresce muito rápido, ou seja, se o Brasil cresce, eu estou falando em população, né? A gente cresce em população um número muito rápido ainda, o que significa? Que a gente tem que produzir ano que vem uma quantidade de energia maior do que a gente produz esse ano, porque senão vai entrar em colapso tudo. As residências sem casa, as indústrias sem energia para produzir, e, gente, produção de eletricidade gera, né, desgaste ambiental, gera problemas ambientais. E aí agora o que eu queria pedir para vocês? Tem saiu agora, e aí vai entrar um pouco talvez na aula do Denis, talvez eu participe também. Eu quero ver se eu encontro um horário comum para o Godoy e para o Guilherme, para eles darem uma aula para vocês, para falar sobre esse aquecimento global, enfim. Então o que é importante para a gente? Tem um documentário agora que surgiu, chama O Planeta dos Macacos. Desculpa, o planeta faz uma relação com isso, é O Planeta dos Humanos, que é do Michael Moore. E ele fala, gente, essa imagem aqui, ó, vocês vão lembrar. Se vocês assistirem, eu posso mandar no grupo do WhatsApp de vocês o link desse vídeo aí. É um documentário que tem 1h40. Eu vou dar só um spoiler aí para vocês. Ele comenta assim, ó, ele mostra a General Motors lá nos Estados Unidos falando de um carro elétrico. Olha, nós estamos muito contentes porque nós estamos colocando à disposição agora carros elétricos porque é uma tecnologia verde, enfim. E ele faz uma pergunta para a mulher que tinha falado isso há pouco. Ele fala assim para ela, ó, esse carro está sendo, essa energia que está abastecendo ele está vindo de onde? E ela vai e fala assim, está vindo do prédio aqui. Tá, mas está vindo de onde? E ela fala assim, de uma termoelétrica. Gente, termoelétrica é uma usina movida a carvão. E o carvão é o combustível fóssil que mais polui. E aí ela vai falar assim, olha, a gente está deixando de usar gasolina e nós vamos poluir menos agora porque o carro é elétrico. Só que a matriz energética deles é uma matriz energética de combustíveis fósseis. E ele tem um monte de coisa para falar para vocês. Eu não vou nem falar mais nada do documentário, eu vou deixar para que vocês vejam mesmo. E aí talvez a gente marque um aulão. O que vocês acham? Para que a gente continue falando um pouco desse assunto e de repente ampliar mais os horizontes da gente aí. Gente,
para eu encerrar, eu nunca disse a vocês que desenvolvimento sustentável não funciona, mas para que ele funcione, você percebe que a gente tem que ter uma consciência muito bacana? Sim ou não, gente? Vocês me entenderam? Eu consegui ser claro? Ô, Rodrigo, Oi? tem uma dúvida, tipo, isso aí também não influenciaria, tipo, na geração de empregos, se simplesmente parasse com alguma produção? Toda produção que se para gera algum desemprego, sim. Mas Exatamente. E, tipo, pra onde essas pessoas iam ir? É o Flávio? Sim. Flávio, é assim, ó. Existem coisas assim, quer ver? Lembra que eu mostrei? São 3 interesses. Tem um interesse econômico, e é evidente que o interesse econômico é que a gente tenha um emprego, entendeu? Agora, qual que é as coisas que a gente entra assim? Com o passar dos anos, a gente sempre tem uma mudança cíclica mesmo. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vejo na televisão assim as pessoas brigando que o preço da passagem do ônibus está caro. Você já deve ter escutado isso também, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu ouço algumas pessoas falando assim, ó, não, tem que proteger o emprego do cobrador do ônibus. E aí, assim, tem profissões que vão acabar, seja agora ou daqui a pouco. Como aquele cara que ensinava datilografia, ele já não existe mais. Então, tinha cursos de datilografia. E as pessoas da minha idade fizeram curso de datilografia. Você não encontra, eu pelo menos não encontro fácil, eu acredito, isso hoje. Porque esse é um emprego que não existe mais. Ou seja, o fato da gente ter um computador que se digita mais fácil, da gente treinar desde pequeno o uso do celular, enfim, fez com que as pessoas conhecessem o teclado. E aí, quando você vai crescendo, você tende a ter mais domínio dele. Talvez uma criança ainda apanhe um pouquinho, mas a gente com 2, 3 dedinhos hoje digita bem rapidinho até. Não é isso? Agora, pelo menos é o que eu acho. Né? Agora, assim, o que a gente fala? Toda vez que a gente cria uma mudança, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se a gente tem... a gente está colocando agora, ó, eu vou parar de produzir carros a gasolina. É uma determinação. Só que eu vou começar a construir carros elétricos. Então, esse emprego migrou, entendeu? Daqui para lá. Então, você tem uma mudança. Não sei se foi essa a sua pergunta, né? Não, entendi. Valeu. Entendeu? Que existe sempre uma mudança. E aí outra coisa. Com a tendência assim, ó, o brasileiro está... Vou falar do Brasil, né? Nós estamos estudando mais. E aí o que a gente percebe ao longo dos anos aqui no Brasil? Se o brasileiro está estudando mais, a média de filhos por casal ela vem diminuindo. Embora a gente cresça num ritmo elevado ainda, comparando alguns países europeus, por exemplo, você percebeu, talvez naquele gráfico que eu mostrei, que a gente tem um crescimento bem menor do que na Índia, certo? Então, assim, à medida que a gente vai estudando mais ao longo dos anos, a gente qualifica a nossa mão de obra. E ao qualificar a nossa mão de obra, existem alguns serviços que vão começar a ter problema mesmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo típico aqui. Eu casei, meu Deus, eu casei em 2009. E aí o que acontece? Eu casei em 2009 e quando eu comprei, sabe quando você vai comprar uma mesa, quando você vai comprar uma geladeira? Então tem produtos que você monta. E todas as vezes que eu fui comprar lá, era assim, ó, tal dia entrega, tal dia chega o montador. Se eu paguei R$1.000 numa mesa, um exemplo, eu comprei uma mesa de jantar lá em casa, paguei R$1.000. E aí, primeiro chegou a mesa desmontada, alguns dias depois vem o montador. Percebe? Agora, o que começou a acontecer? Passaram, sei lá, 10 anos, o meu filho quebrou a mesa de casa. Acredita, ele quebrou a minha mesa. Joguei fora, fui comprar outra mesa. 10 anos depois, a gente mora aqui no estado de São Paulo, eu fui lá comprar e quando eu comprei eu tive uma surpresa. Ele falou assim, você quer montador? Gente, eu não monto nada, nem ferramenta para isso eu tenho. Eu falei, quero, custa mais X reais. Não lembro quanto. Eu falei assim, nossa, eu tenho que pagar agora, ou seja, foi uma mudança. Claro que tem todo um motivo para isso. Mas o que eu falo? À medida que a mão de obra para isso vai ficando escassa, ela vai diminuindo, qual que é a tendência da lei da oferta e da procura? Se é mais difícil encontrar um profissional que faça isso, ele vai valer mais, gente. Ele vai custar mais caro. E aí parou de ser um valor para a empresa insignificante, ou que ele colocava no preço da mesa ali, ninguém percebia. Agora é por fora mesmo. Vocês já viram que tem uma política nos Estados Unidos que fala assim, ó, faça você mesmo? Então a gente vê filme, não vê? Que o pessoal fala assim, eu estou vendo um filme, o cara mora numa casa gigante e ele fala assim, não, tirei férias e eu estou pintando a minha casa. E talvez na nossa mentalidade aqui a gente pense, mas por que ele não paga alguém para fazer? Gente, lugares onde a mão de obra
cara, já tem uma cultura, a gente aprende a fazer na escola, para que você não precise, porque isso todo mundo, independente de quanto ganha, vai acabar tendo que fazer, porque é difícil de encontrar, enfim. É claro que eu estou dando um exemplo bem geral, mas é mais ou menos essa lógica que funciona, tá? Mais alguém tem dúvida, gente? Rodrigo, Oi. é, você que tomou pergunta, estava na questão das gerações futuras, né? Você não acha que, por mais que a gente tome de medidas drásticas para não poluir o mundo, você não acha que, mesmo assim, a gente vai acabar tendo algum impacto nas futuras gerações? Não, sim, sim. Às vezes, assim, Arthur, é num utópico, sabe? Quando a gente fala assim, ó, a gente sempre tem, assim, a gente está numa geração, já há vários anos, né, que a gente está numa sociedade de consumo. Se você olhar a história da humanidade, nem sempre foi assim, né, ou quase nunca foi assim. Então a gente, posso, sei lá, se a palavra é sorte, a palavra certa, né, mas a gente está vivendo numa época que tem bastante, a gente consome muito, ou a gente, melhor, a gente tem a possibilidade de consumir muito. E assim, o que eu quero dizer assim, sempre a gente gasta de uma forma ou de outra o planeta, né? Agora, o que a gente fala assim, ó, a forma que a nossa sociedade se desenvolveu, então assim, ó, repare que eu não estou nem falando de extinção de capitalismo, não, mas ele vai mudar um dia ou outro, porque essa forma que a gente tem hoje, ela não é sustentável por, eu não sei o tempo, porque é muito difícil prever isso. Pode ser 100 anos, pode ser 200 anos, 300 anos, eu não sei, pode ser 10, né? O que a gente meio que pode afirmar é que vai mudar, porque tudo muda. Então, a forma como a gente vive hoje certamente não vai ser a mesma daqui a 1000 anos. Então, alguma coisa vai mudar. E aí, assim, o que vai mudar? Entendeu? Então, assim, tem no discurso ambiental, né, teve uma fala marcante do Obama em 2015, numa conferência sobre o meio ambiente, ele disse assim, ó, os problemas ambientais é algo para essa geração fazer, porque a gente não pode esperar a próxima, porque pode não dar tempo. Entende o que eu acabei de falar? Então, assim, existe algo para a gente fazer. Então, assim, pode mudar os hábitos de consumo. É claro, assim, que a gente está moldado nesse modelo, é esse modelo, né? A gente fala assim, a gente está você liga a televisão, é propaganda o tempo todo, você liga a internet, é propaganda o tempo todo, e reparem, é sempre uma propaganda que estimula o consumo. Porque, pensando no lado econômico, estritamente econômico, as empresas têm que vender para gerar emprego. Agora, se você olhar com o olhar ambiental, você tem que falar, tem que mudar alguma coisa para que a gente possa preservar o meio ambiente. Né? E aí, quando você fala assim, ó, esse documentário, gente, vocês vão ver, sobre o planeta dos humanos, né? Ele vem um pouco nessa de cuidado, porque às vezes você está achando que você está sendo o cara que está protegendo o meio ambiente, sendo que na verdade não está mudando nada. Porque a gente fala muito assim, tem um discurso que está formalizado já, né? Ó, a gente deve usar fontes renováveis de energia porque isso é sustentável. Se o petróleo vai acabar, o etanol eu continuo produzindo. E aí eu posso movimentar meu carro a etanol. E aí é só plantar, enfim. Mas aí ele vai falar um pouco desses impactos disso também. Então, assim, as atividades humanas hoje, elas geram impacto, sem dúvida. Né? Agora, a gente consegue amenizar isso? Seria um pouco isso, assim, pensando nas gerações futuras mesmo. Na sua geração, que é a seguinte da minha, né? E, de repente, nas próximas que estão vindo mesmo. Eu nunca sei, gente, se eu respondo a pergunta, se o que eu entendi era de fato o que você perguntou. Mas, do que eu entendi é isso. Está respondido, Arthur? Tá, entendi. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa geração, a gente pensa muito mais economicamente, como você acabou de dizer mesmo, porque do que, por exemplo, com essa questão ambiental. Porque eu acho que se a gente não sofrer, se a gente não conviver, por exemplo, a questão da Amazônia, eu acho que a gente até pode falar que, poxa, né, tá acontecendo isso, aquilo, podia ter algumas medidas, mas eu acho que a gente não faz algo para mudar mesmo, entendeu? Eu acho que a gente pensa muito economicamente. Acho que todo dia, acho que, igual você falou, eu acho que por causa do capitalismo, que é muito forte, presente no dia a dia. Vamos, esquece o lado ambiental por um minuto, né? É importante vender, porque é importante ter emprego também, não é? Então, o que a gente, e não é fácil isso, né? Não pense que eu tenho a resposta aqui. Né? O que seria o ideal, Arthur, de todo mundo, né? É que a gente tenha uma tentativa de equilíbrio mesmo.
né? De a gente achar assim, vamos começar com o primeiro passo, né? O que eu estou fazendo que eu poderia, que eu não preciso, que não está na minha necessidade. Eu estou fazendo por eu gosto, sabe aquela coisa? Eu tenho 42 óculos e eu só preciso usar um, né? Entende? Esse tipo, mas Rodrigo, é legal ter uma reserva porque eu quebro ele sempre. Não estou falando isso, né? É você usar além da necessidade, assim, absurdamente. Então, de repente, o que tem? Eu estou fazendo uma autoanálise, né? O que de repente eu tenho que está em excesso, que eu não precisaria? Mas a gente não pode também ser, sei lá, talvez leviano aí de pensar, não, dane-se a economia e só importa o meio ambiente. Então, acho que a gente tem, e quer ver, eu vou dar um exemplo da gente falar assim, ó, a sociedade precisa ser sustentável. Quer ver, eu vou dar um exemplo? Quando a gente fala da Amazônia mesmo que você citou, tem a população que vive lá, a população ribeirinha, né? E aí você vai dizer assim, ó, essa pessoa que tem dificuldade em alimentar a sua família. Imagina eu moro lá e minha família está lá e eu estou sendo bem genérico, né? E eu vou falar assim, nossa, a gente está com dificuldade financeira aqui em casa. Vem alguém e me oferece emprego para derrubar a Amazônia. A chance de eu aceitar é gigante, entendeu? Porque com problema financeiro eu não posso... O ambiental vira segundo plano. E aí o pessoal vai dizer assim, ó, eu posso, né, eu tenho uma outra forma de ganhar dinheiro, a gente poderia estar fazendo de outra forma. Então, se eu tivesse uma sociedade que já tivesse algum amparo, ou alguma forma estruturada para que ele não dependesse disso, a chance de você ter uma Amazônia preservada é maior. Então, se eu não, ou mesmo, será que eu consigo ganhar dinheiro com a Amazônia em pé? Então, sabe, quer ver, uma vez eu vi uma reportagem, eu até brinco depois com o aluno, eu falava assim, nossa, um cara ele catou uns coquinhos assim, ele colheu, ele entrou na Amazônia com era uma cesta nas costas e voltou com ela cheia e despejava num canto. Voltou com ela cheia e despejava num canto. Eu não lembro o valor, mas o cara falou assim, quanto que você ganha? E ele olhou e falou assim, acho que dá uns 10 mil reais. Aí o cara falou, mas em quanto tempo? Ele, não, no que tá aí, ó. Eu falei, nossa, eu vou catar coquinho então, porque ele, sabe, claro que a reportagem é editada, mas ele, sei lá, uma tarde ele colheu tudo isso e tinha uns 10 mil reais. Só que aí o repórter não fez a pergunta que eu queria ouvir. Você consegue colher isso o ano inteiro? Né, eu imagino que não. Né, deve ter um período que ele consegue esse dinheiro aí, enfim. Mas para esse cidadão aí, a Amazônia em pé, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se ele derrubar depois que ela for destruída e agora. Entende esse comentário? Não sei se eu fui claro. Não, entendi sim. Valeu, Rodrigo. Obrigado, viu, por ter respondido. Imagina, por nada. Tem mais algum comentário, gente? Deixa eu ver se alguém escreveu. Pessoal, é isso que eu tinha para passar. Se ninguém... não sei se vocês gostaram, espero que sim. Eu não sei se vocês já tinham pensado desse jeito, se vocês tinham algum... porque existe um romance também, né, em cada assunto que a gente trabalha, enfim, e às vezes assim, é legal ter às vezes uma forma diferente de analisar, né, e da gente pensar também. A partir de agora, a gente pesquisa sobre isso. Eu vou passar esse documentário para vocês, eu mando hoje, agorinha, saindo daqui, eu desligo o computador, volto à minha sala, e aí eu passo isso para vocês, tudo bem? O link, quem se interessar de ver, e é assim, já adianto que vai ser um pouquinho da base da aula do Denis e do Godoy que eu vou tentar, se não encontrar, gente, eu penso em outros professores, mas encontrar uma forma de trazer mais gente para comentar dessas coisas com vocês, tudo bem? Vocês gostaram, gente? Escreva aí sim ou não, enfim, ou manda para mim depois também no WhatsApp, não tem problema, tá? Obrigado aí a paciência de vocês, obrigado por ter participado, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? E aí, uma próxima hora a gente volta aí para falar de outro assunto, tudo bem? Obrigado, gente, até logo então. E eu vou disponibilizar a aula depois e mando o link para vocês no grupo também. Valeu, obrigadão, pessoal. Tchau, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, gente, valeu. Falou, Rodrigo. Falou, valeu, obrigadão.